Caros alunos, nós vamos para a nossa quinta aula de AutoCAD. Nós vamos rever algumas ferramentas e conhecer ferramentas novas para facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Então, a peça que nós já tínhamos feito a aula passada é a mesma que nós vamos fazer, só que eu vou usar algumas ferramentas diferentes durante o processo de desenho dela no AutoCAD, ok? Então, lá não vamos precisar ficar interpretando a peça, né? Já sei, comprimento, altura, sei que tem sextavado, sei que tem furos, sei que tem chanfro, raios. Então, as ferramentas que nós vamos usar, que seriam as ferramentas iniciais, já sabe. Comando Line, que cria as linhas, Erase, que é a borracha, que apaga as linhas, o comando Orth, ou F8, que faz com que fique ativado a linha perpendicular aos eixos X e Y, comando Offset, cria linhas paralelas, o comando Trim, que recorta linhas, comando Chanfro, que é o chamfer, que faz chanfro, o filete, faz raio, comando Circle, ele faz círculo, polígono, copy. Então essas ferramentas, ela praticamente, em todos os desenhos, ela vai estar trabalhando em algum desses comandos vocês vão estar utilizando, tá? Então a maioria dos desenhos sempre tem pode ser que tenha um filete, pode ser que tenha um chanfro, mas o comando offset, o trim, isso aí, basicamente, todos os desenhos vocês vão encontrar, ok? Então, naquela peça nós vamos trabalhar com o quê? O comando line, orto, offset, trim, filete e chanfro, que é a primeira parte do nosso desenho, tá ok? Eu vou dar sequência aqui, ó. Depois nós vamos trabalhar também, ó, comando line de novo, comando orto, offset, círculo, polígono, o copy, pode ser que a gente utilize, mas eu vou ensinar outra ferramenta que vai facilitar a vida na hora que a gente for copiar algum objeto. E os comandos novos que nós vamos usar para finalizar nossa peça: comando polar, array, comando retangular, array, dimensão linear, dimensão radius e dimensão diâmetro. Então nós vamos trabalhar com essas ferramentas aí para confeccionar o nosso desenho. Bom, vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula prática de CAD, tá ok? Vou fazer de novo a configuração para voltar no CAD clássico, que aqui nós estamos no CAD 2D Drafting. Então nós vamos lá naquela ferramentinha no canto inferior direito, naquela engrenaginha, clica nela e vai em ZW CAD. Prontinho. Já mudamos pro clássico, onde que tem as ferramentas aqui,
ferramentas de precisão. Nós temos aqui a borracha, que é o comando de modificar. Então já estamos para o clássico. Vamos tirar a grade também. A grade é só vir aqui no grid display. Já assumiu a grade novamente. E vamos executar aquele mesmo desenho e vamos utilizar alguns recursos diferentes. Então, o comando linha, vocês já sabem que eu tenho que estar sempre usando o comando linha para poder fazer qualquer tipo de desenho. Então é só clicar. Como não vamos trabalhar por coordenada, clico na tela. Ó, a linha não pode andar dessa maneira, senão ela vai sair torta, porque agora nós vamos usar o F8 ou eu ativo aqui o Ortho Model. Tá? Então tanto faz, se eu clicar no F8 ou clicar aqui no Ortho Model, ele vai ativar o Ortho. Então ó, já ativou o Ortho. Agora as linhas vão sair só paralela ao eixo X, paralela ao eixo Y. Então, 1.200, que era o comprimento daquela peça. 750. 1.200. E se eu digitar a letra C, eu fecho o desenho. Então, está ali o nosso desenho aqui. Tá ok? Ele está próximo ao nosso ponto aqui de origem do CAD. Então, nós já vamos ver um comando que eu posso utilizar aí. Eu não anotei lá, porque nós vamos ver em outra aula, mas está aqui, ó, comando move. Lembrando que com a mãozinha, você move a tela. Toda a tela. Você veja que o X e o Y acompanham o desenho. Tá? Agora, com o comando move, eu vou movimentar só o meu desenho. Ó. Seleciono o meu desenho. Ficou tracejado. Dou Enter. Seleciono um ponto que eu quero. E eu vou desabilitar o F8. Ó, aí agora eu consigo colocar o meu desenho onde eu quero. Viu? Da onde eu peguei o ponto é dele que está movimentando. Então eu vou colocar aqui no centro da tela. E dar um zoom melhor aqui. Prontinho. Foi isso que nós já tínhamos feito na primeira peça. Depois, para criar as linhas internas, eu vou usar o comando offset. Offset de 175, que é o desenho. Fazer a linha para cá. De baixo para cima. Do lado. Lembrando que eu clico e clico dentro da peça. Por que dentro da peça? Porque é para onde eu quero fazer a linha paralela. Se fosse para fora, eu clicava fora da peça. Então, ó, tá lá. Tá ok? Nós vimos o comando trim. Se eu quiser cortar, trim, enter, consigo cortar. Mas tem comando que ele já modifica a estrutura do desenho sem eu precisar cortar. Por exemplo, aqui nessa parte interna não tinha um chanfro de 50 por 50? Se eu ir lá no comando chanfro, ó, chanfro, aí aqui, ó, tá 0, eu não tenho medidas, eu tenho que digitar a letra D, Enter e digitar. Primeira medida, tá aqui, vou digitar 50, Enter e 50, Enter. Olha lá, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. Ele já some aquela linha, não precisaria nem cortar. Mas eu mostrei o comando trim justamente porque nós precisamos usar ele em algumas peças. Ó, dando Enter, ele volta no comando. Dando Enter, ele volta no comando. Certo? Comando filete. Eu venho aqui, ó, filete também tá 0. Eu vou digitar o R, porque eu estou trabalhando com um raio.
R, Enter, 50, Enter. Clico na linha. Clico na linha. Lembrando, cada vez que eu quero voltar no comando é só dar o Enter. Prontinho. Até aí nós fizemos. Ok? Daí nós usamos para fazer o centro da peça. Nós usamos o comando offset também. Eu posso usar o comando offset? Posso. Desde que eu sei a medida da peça, eu sei que tem 1.200, metade da peça, 600. Daqui para cá. Tá ok? Mas, vamos usar borracha para vocês verem também, ó. Borracha. Mas se eu quisesse pegar o meio dessa linha, existe um procedimento, nós já vimos na perspectiva, que nós temos aqui o ponto de precisão da linha, ó. Então eu posso vir no comando linha e vou pegar o midpoint, ou seja, o meio da linha. Vai aparecer um triângulozinho ali e volto de novo no midpoint e pego o meio dessa linha também. Vou lá no comando linha de novo, midpoint, vou no midpoint ali. Então, outra maneira de eu pegar também o meio de uma linha, ok? Então aí eu já tenho o meio para poder fazer aquele círculo, que é um círculo com um raio de 150, um círculo com um raio de 100 e um círculo com um raio de 125, que é para achar o centro daquela circunferência ali. Eu já vou fazer aquela circunferência, que é uma circunferência de diâmetro de 30, raio 15. Lembrando, quando tiver raio, digita a medida. Quando tiver diâmetro, digita metade do diâmetro. Sempre é raio. Tá ali, já fiz aquilo ali. Esse círculo aqui já não vou precisar mais. Vou deixar somente assim. Tá? Nós vamos fazer mais um detalhe aqui. Eu vou fazer o sextavado, o primeiro sextavado aqui embaixo. Tá? Então eu sei aí, eu vou usar o comando offset, porque aí eu preciso saber a medida. Um offset de 100. E vou fazer um offset de 50. Então aqui é o centro da circunferência pequena, daqueles internos, que vai subir os círculos para a linha vertical, e aqui os círculos na horizontal. Então já vou fazer então o círculo aqui também. Um círculo de 15. Aqui eu tenho dois círculos, conforme pede o desenho. Um círculo de 13. Um círculo de 25. E tem um polígono. Polígono. 6 lados, lembrando sempre que eu tenho que ler aqui, não posso esquecer de fazer a leitura dos comandos, ó. Primeira coisa, número de lados, 6 lados. Clico lá, agora no centro. Agora ele quer saber se é dentro ou fora da circunferência. Esse polígono é fora dessa circunferência. Então ele é circunscrito. Digita a letra C, dou Enter e já está lá. Agora é só digitar o raio de 25, prontinho.
Aí ele pergunta, mas por que que eu fiz somente essa circunferência, uma, e esse conjunto aqui de circunferência e o sextavado? Porque nós vamos usar um comando que ele agora ele vai me executar todas as outras peças, todos os outros objetos, sem eu precisar fazer qualquer outra coisa no meu desenho. Eu só vou indicar para ele como que eu quero que ele faça, tá? Quando eu estou trabalhando com círculo, esse aqui vai ser o array polar. Quando eu estou trabalhando com linhas, colunas, isso aqui vai ser o array retangular. Então nós vamos ver primeiro o comando array para fazer os nossos 8 círculos aqui. Na outra aula eu ensinei a fazer por sextavado, por polígono. Vocês fizeram um polígono de 8 partes e copiamos os círculos nas extremidades de cada polígono. Agora não mais, agora nós vamos fazer o comando. Comando array é esse comando aqui, tá? Então esse comando array aqui, a hora que eu clicar nele, ele vai abrir uma janela. E nessa janela, ele vai mostrar para nós, ó, Rectangular Array e Polar Array. Perceberam que está selecionado o retângulo? Olha aqui, ó, ele vai mostrando linhas e colunas. A hora que eu selecionar o polar, que vai ser, no caso aqui, dentro de uma circunferência, ó, ele vai mostrar a circunferência e vai mostrar o número de divisões que eu quero. Tá ok? Então nós vamos ter que fazer nossas configurações aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui nessa ferramenta, tá escrito lá, Select Object. Então eu vou selecionar aqui objeto, objeto que eu quero copiar. Esse objeto eu quero copiar. Então vou selecionar, ó, Select Objeto. A janela vai sumir. Eu vou lá, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, agora eu vou selecionar, é esse objeto que eu quero. Seleciono, ó, ficou tudo pontilhadinho ali e dou Enter. Ele volta a janelinha novamente. Tá? Agora eu tenho que definir o centro que eu quero que esse objeto rotacione. E ele é sempre no sentido anti-horário. Tá ok? Sempre no sentido anti-horário. Então eu quero que ele rotacione a partir desse centro aqui. Ah, mas eu não tenho a medida desse centro. Não tem problema. Aqui ele está falando que eu estou numa posição 500, 500. Mas não é a posição do centro da peça. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no pique. Tá, onde está escrito aqui, ó, Center Point, eu venho aqui no pique. Nesse pique, eu vou selecionar o centro da circunferência. Ó, voltou a janela. Olha lá, ó, o centro da minha circunferência era essa aqui, ó. 2131, tal. Certo? Em X e Y. Eu não... Jamais eu ia descobrir isso aqui. Por quê? Porque nós temos um desenho aleatório, clicamos em qualquer ponto da nossa tela lá. Por isso que aqui, a hora que eu venho no pique, ele seleciona o centro e ele vai me dar a medida do centro que eu quero que esse círculo rotacione. Já fizemos isso aí. Agora, aqui, eu tenho o número de cópias que eu quero fazer. É 8, então eu vou digitar 8. Olha lá. A hora que eu clicar no ângulo aqui embaixo, veja que aqui ele já vai mostrar para você se você fez certo. Ó. Olha lá, já apareceu 8 cópias aqui. Ó. Tá ok? Então já é uma maneira de você conferir se está saindo certo o seu desenho. Ah, você quer 360 graus? 360 graus, porque ele vai dar a volta toda aqui. Se eu tivesse só numa metade da peça, aí seria 180. Se eu tivesse num quadrante da peça,
aí seria 90. Então 360, só dá OK, automaticamente vai aparecer todos os círculos ali prontinho. Tá lá. Simples, né? Mais fácil do que eu ter que fazer polígono, ter que ficar copiando. Então eu já fiz o nossas cópias dos círculos da nossa peça. Tá OK? Bom, vamos dar sequência nesse comando array. Agora nós vamos fazer o array o quê? Retangular. Ó, lembrando, retangular ele trabalha, vamos lá, deixa eu abrir a janelinha. Vou lá no retangular. Ó, ele trabalha com linhas, ó, colunas. Tá OK? Por isso que aqui está mostrando 4 linhas e 4 colunas. Olha lá. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Para isso, eu tenho que entender o desenho e descobrir quantas linhas eu tenho, quantas colunas eu tenho. Vamos começar por esse aqui, interno. Tá? Ele só vai ter desse lado e desse lado. Tá OK? Então ele vai ter quanta circunferência? 2, 4, 6, 7. Ele vai ter 7 circunferência aqui. Isso aqui, então ele vai ter 7 linhas. Por que 7 linhas? Porque a circunferência vai estar nesse sentido aqui, ó. Então, nessa interna aqui, ó, eu tenho 7 linhas e 2 colunas. Então aqui eu já sei que eu vou definir, ó, 7 linhas e 2 colunas. Já defini ali, ó, vai ser daquela maneira ali, ó. Tá vendo? 7 cópias, 7 circunferência e 2 colunas. O procedimento também é o mesmo, eu defini aqui. Agora eu vou lá, vou selecionar o objeto. Qual objeto? O que eu quero copiar? Eu quero copiar esse objeto. Voltamos naquela janelinha ali. Eu vou copiar ele em 7 linhas e 2 colunas. Agora, de acordo com o nosso desenho, nós vamos ter que ver aqui, ó, qual que é a distância de cada linha. Qual que é a distância das colunas? Então, qual que é a distância que tem entre um círculo ao outro círculo? Se a gente olhar o desenho lá, nós vamos ver que eu tenho a distância entre linhas 50 milímetros. Porque cada circunferência tem 50 milímetros de um para o outro. Então aqui eu já sei que é 50 milímetros. Tá lá. Agora nós precisamos descobrir a distância entre a coluna, daqui até o próximo furo. Tá OK? Eu vou ter que fazer umas continhas para a gente poder saber a distância entre as linhas aí. De acordo com o desenho, eu sei que eu tenho nesse retangular interno, eu tenho uma medida do centro, ó, eu tenho uma medida do centro daqui até aqui, de 475. Então eu tenho aqui, ó, 475. Se eu tenho 475 metade, então eu sei que 475 vezes 2 vai dar 950 dessa linha aqui até a outra linha lá do desenho. Certo? Então eu vou ter 475 desse lado e tenho 475 lá do outro lado. Mas eu tenho uma medida dessa linha até essa linha de 50 milímetros. Então, os nossos 475 mais 475, que dá 950, menos 100,
Por que 100? Porque eu tenho 50 aqui e vou ter 50 lá do outro lado da peça. Então, menos 100 vai dar 850. Então, a distância entre a coluna é 850. Então, eu tenho 850 da distância desse furo até o outro furo. E já está configurado. Ó, 2 colunas, 7 linhas, a distância de 50 entre linhas, a distância de 850 entre as 2 colunas, e aqui nesse ângulo eu não mudo, porque senão ele vai sair inclinado, sempre 0, tá? E se eu der OK, tá lá, já fez todo o nosso desenho ali. Automaticamente ele já construiu todas as figuras para nós ali. Eu vou refazer a figura. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou voltar. Vou posicionar o desenho de uma maneira que vocês consigam visualizar ele todo. E vou fazer de novo esse comando, porque ele é um pouquinho mais chato que o comando do polar. Então vou lá de novo, ó, comando array, retangular. Deixa eu pôr ele aqui no centro. Ó, 7 linhas, porque eu tenho 7 círculos, um sobre o outro aqui, um em cima do outro. Há uma distância de 50 milímetros, certo? E essa coluna daqui até a outra coluna que vai ter aqui, a distância de 850. Então aqui já estava definido. Eu vou selecionar o meu objeto, dou Enter. Ó, continua a mesma configuração, não mudei nada, é só dar um OK e ele, opa, deixa eu ver que eu mudei alguma coisa. Sete linhas, 2 colunas. Aqui, acho que a medida foi calculada errada. Vamos ver. 475 2 menos 100. Tá certo, 850. Vamos ver de novo lá. Select objeto. 7 linhas, 2 colunas, 50, 850. Ou eu fiz o meu desenho errado, ou eu fiz a conta errada. É 425. O professor precisa trocar o óculos dele. 425. Então, já mudou de figura. 425 vezes 2 dá 850, é 750. Desculpe a nossa falha, eu que não enxerguei direito a medida aqui, mas é bom para que vocês revejam ali. Então, ó, 7 linhas, 2 colunas, aqui a medida é 750, seleciono o objeto e OK. Prontinho, pessoal. Agora sim ele está de acordo. Então, por isso que falo, tem que prestar bem atenção. Eu não sei de onde eu enxerguei esse 475 aí, era 425. Mas o bom que deu certo, vocês podem usar essa ferramenta aqui, ó, o Array, tanto polar como retangular, que ele facilita a nossa vida. Agora nós vamos fazer aqui. Vamos fazer o mesmo estudo. Aqui eu tenho 2 linhas. Então eu só tenho uma carreira de figuras lá em cima
e uma carreira aqui embaixo. Então eu já sei que aqui eu tenho duas linhas. Então vamos lá no comando. Ó. Então agora aqui eu tenho duas linhas. E vamos ver quantas figuras eu tenho. Contar no desenho lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 11 sextavado. Então, 11 colunas, ó. Agora, aqui eu tinha duas colunas e tinha 7 linhas. Aqui eu vou ter duas linhas e 11 colunas, tá? Já vou selecionar o objeto. Ele enquadra todo o objeto aqui. Tá ali. Agora a gente vai ver a distância entre as colunas e a distância entre as linhas. A distância entre linhas, vamos ver. Eu tenho 750 menos 200. Então, 750 menos os 200. Ah, mas por que 200? Porque eu tenho 100 daqui e tenho 100 dali. Então, eu tenho 100 embaixo, 100 em cima, 200. Menos os 750. Então, aqui vai dar 550. É a distância entre as linhas. Então, 750 é a distância entre as linhas. Agora, nós vamos ver a distância entre colunas. De acordo com o nosso desenho, a distância entre um e o outro é 100 milímetros. Então, ok. Oh, eu não mudei o 550. 550, que é o 750 menos 200. Deixa eu voltar aqui. Isso. De novo. 11. Aqui é 550. Vamos selecionar o objeto. E Enter. Agora, ok. Ele já vai criar o nosso desenho certinho ali. Prontinho. Agora tá ok. Correto? Então, vocês perceberam que agora o desenho dá para fazer muito mais rápido, tá? Então, foi até bom acontecer alguns erros aí. Vocês observar que nós temos que estar ciente de como coloca a medida certinha. E lembrando que é sempre do sentido anti-horário. Se eu tivesse feito esse círculo e o sextavado aqui em cima, a hora que eu fosse fazer a cópia, ele ia sair lá para cima. Esse também, ó, se eu tivesse feito aqui, as cópias iam sair para cima. Por isso que eu tenho que olhar aqui, ó, começar daqui, porque daí ele vai sair no sentido anti-horário. Aí ele vai fazendo as cópias nesse sentido aqui. Mesma coisa na circunferência, sempre dessa maneira aí. Linhas que não me interessam mais, vou apagar. Não vou usar mais essas linhas. E Enter, selecionei toda. Dei Enter, ó. Agora não tem mais nenhuma linha que me atrapalhe aí. Tá ok? Agora nós vamos fazer a cotagem, nós vamos colocar as medidas na peça. Nós vamos trabalhar para esse desenho aqui, com esse desenho, nós vamos trabalhar 3 dimensões, ó. Em dimensões, eu vou trabalhar a dimensão linear, que é comprimento, altura, largura. Eu vou trabalhar a dimensão rádios, que é raio, e vou trabalhar diâmetro. Não tem nenhum ângulo, então eu vou trabalhar só com essas 3 dimensões. Tá ok? Eu vou começar com a dimensão linear para depois a gente fazer algumas mudanças de configuração. Eu quero o 1200, ó, daqui até aqui. A hora que eu clicar aqui, a cota já saiu lá em cima. Oh, mas não dá para enxergar. Não dá para enxergar porque
o desenho é muito grande. Então as cotas, elas vão sair pequenininha. Vamos já ver como que eu faço uma configuração. Eu não vou entrar muito detalhes, porque depois nós vamos ver configurações de novo. Aqui no item Format, ó, eu vou formatar Dimension Style, o seu estilo de dimensão. Dou um clique, vai abrir aqui a caixinha de diálogo, você vê que ele mostra as dimensões. Então já vou fazer algumas configurações aqui, ó. Eu vou vir aqui em modificar. E eu vou modificar o texto por enquanto. Ele vem em 2.5. Eu vou selecionar e vou digitar 15. Aí ele tem as setas. Arrow size também está pequenininho. Vou deixar a mesma medida do texto, 15. Ali. Olha lá, agora já dá para se enxergar o número da cota, ok? Eu não vou entrar muito detalhes agora de configuração, porque é mais para vocês aprenderem a fazer as cotagens. Na próxima aula a gente vai fazer configurações de cota para poder deixar algumas maneiras diferentes de cotagem. O que eu quero que vocês aprendam agora é saber colocar a medida na peça. Não importa se ela não ficar como que está no nosso desenho aqui, tá ok? Importante é vocês saberem pôr as medidas. Então, ó, linear. Então, toda vez que eu for fazer uma cota linear, eu vou lá, seleciono. Vamos fazer agora o de 750. Desse ponto até esse ponto. Olha lá, 750. Ok? Não se preocupe. Ah, mas ela não está saindo do ponto aqui. Ela está saindo da extremidade da peça. É isso que tem que acontecer. Tá? Do jeito que está sendo aqui, é o que vocês vão fazer. Aí eu tenho uma medida de 175. Então, vou lá no dimensão linear. Vou pegar desse ponto até esse ponto. Vendo? Já está ali, ó, 175. A hora que eu clicar aqui, ele já fica a medida aí. Se eu estou trabalhando com linear, eu não preciso ficar indo toda hora no dimensão. Eu posso dar Enter, ó, ele volta no comando de medidas lineares. Então eu tenho a medida linear do centro até aqui. Olha lá, 425. Vamos dar um zoom. Senão ela ia pegar algum outro ponto do meu desenho. Que mais de medida linear? Tenho lá a medida linear daqui até ali. Tá lá, 200. Tenho mais medida linear do centro do furo ao outro. Vamos lá. Eu tenho medida linear daqui ali. Deixa eu apagar essa aqui e pôr ela na posição certa. Daí eu vou mostrar para vocês como eu dei um Enter, saí do linear. Por que que ela foi lá para cima? Ó, aonde eu clicar aqui, se parecer algum ponto vermelho, ó, ela vai ficar a partir daquele ponto ali. Mas eu não quero. Então eu dei um zoom justamente para não pegar nenhum ponto de referência do CAD. Agora se eu clicar aqui, ele vai ficar aqui onde eu quero. Agora tá lá. Ok? Vamos ver, tem mais uma medida. Enter. Daqui até aqui. Tenho mais uma medida. Daqui até aqui. Linear, linear. Tem mais uma medida que é do nosso chanfro aqui. Ó, 50 por 50. Lembra que eu sempre clico nos dois pontos até onde eu quero a medida. Aí depois com o cursor, com o mouse, eu arrasto até onde eu quero.
Vamos ver se falta. Falta uma linear aqui. Prontinho. Acho que todas as medidas lineares já foram colocadas. Deixa eu ver. Não, falta de 175. 175. Daqui até aqui. Prontinho. Medidas lineares. Colocada. Agora falta colocar nossas medidas de raio e de diâmetro. Então eu vou lá no dimensão, raio. É só clicar aonde eu quero pôr a medida. Que nem aqui tem um raio de 50. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer ali, raio de 50. Não se preocupe, não saiu inclinadinho. Não se preocupe. Depois nós vamos ver configurações para isso. Importante vocês conseguirem desenhar, usar os comandos novos que nós vimos hoje. Vou lá de novo, ó. Raio. Tem mais de raio? Tem. Tem aqui, que é o raio de 150. Tem aqui, que é o raio de 100. Acabou os raios. Agora de diâmetro. Vamos lá. Diâmetro. Diâmetro. Então tem aqui uma de diâmetro. Tá, diâmetro de 30. Diâmetro de 30. E diâmetro de 26. Nosso desenho está prontinho. Percebeu aí que foi mais fácil, tá, de fazer o nosso desenho, muito mais rápido, né? Ele já está um desenho mais apresentável, com as medidas. Falta modificar algumas coisas? Faltam algumas configurações nas cotas. O ideal também é aprender a colocar linhas de centro, mas nós vamos ver nos outros desenhos. Tá ok? Então, essas ferramentas que nós vimos hoje, que é a ferramenta nova de diâmetro e a ferramenta de fazer o nosso array. Então, essas duas ferramentas que vai facilitar os desenhos de vocês a partir de agora. Então, dá para se utilizar essas ferramentas também. Então, obrigado aí. Pratiquem. Quem não conseguiu instalar o AutoCAD ainda, tem que instalar. Tenta instalar. Qualquer coisa, me procura. A gente vai tentar dar uma força no que der para vocês aí. Tá ok? Então, até a próxima aula que nós vamos ver mais ferramentas novas e facilitar mais a nossa vida no AutoCAD ainda. Bom, vamos fazer uma outra peça. Eu vou dar um start para vocês desenhar essa peça também, correto? Essa peça aqui tem que ser analisada também. Ó. Eu tenho, se for analisar um perfil aqui principal, um retângulo de 60. Né? Deixa eu marcar aqui, ó. Tem um retângulo de 60 com comprimento de 90. Eu já sei que dá para partir para fazer um retângulo 60 por 90. Ok? Eu tenho na extremidade de cada retângulo, eu vou ter aqui um círculo com um furo no meio. Sei que eu tenho um rasgo do lado esquerdo e um rasgo do lado direito, equidistante a 70 milímetros. Tenho 6 circunferência a um ângulo de 36 graus e tenho uma circunferência com um ângulo de 60 graus. Correto? Então, analisei o desenho, nós vamos partir lá para o AutoCAD e fazer esse desenho aqui.
Então vamos lá, vamos entrar lá no nosso AutoCAD. Então já estamos aqui no nosso AutoCAD. Vamos fazer com que vocês visualizem o nosso CAD. Então o nosso CAD já está sendo visualizado. Lembrando que eu estava com aquele desenho. Vou fazer um outro desenho. Posso fazer esse desenho aqui. Então, vou mostrar para vocês já como salva. Ah, eu quero salvar esse desenho. É só vir ali em File, Save As. Eu vou pôr aqui Save As, por quê? Porque eu vou escolher uma pasta que eu quero salvar o desenho. Tá? Então, vou colocar aqui na aula de AutoCAD. Peça 1 e salvar. Então, ó, vai aparecer o nome, né? Ó, peça 1, salvo na pasta do AutoCAD. Então já está salvo, então agora eu vou lá, File, New. Nós já vimos isso aqui também, quero fazer um outro desenho, ó. ZWCAD, Open, abriu já outro arquivo, veja que ele não tem nome nenhum, tá draft tem 2, já posso até salvar já, ó. File, Save As, vou colocar aqui, peça 2, salvar, ó, já apareceu aqui em cima o número da peça, e agora eu vou tirar a grade, o restante já está tudo certo, e vamos começar o nosso desenho ali, ok? Eu vou fazer o retângulo, F8 ativo, ó, o retângulo que nós tínhamos estudado lá, 90 por 60, 90, C, Enter, fechou o nosso desenho. Vou usar o comando Move de novo para tirar ele aqui. Então, vamos colocar ele ali. A mãozinha eu arrasto a tela. Ah, ainda está muito em cima? Vamos lá. Comando Move. Seleciono. Enter. Escolho um ponto de referência. Pode ser qualquer ponto que você clicar aqui, ele vai partir sempre daquele ponto ali. Então, tá aqui. Prontinho. Agora nós temos os círculos. Que? Tá. Eu poderia fazer um e usar o comando também que nós vimos o array lá. Mas nesse caso, como só tem 4, eu vou relembrar o comando copy. Nós temos um círculo aí com raio de 10. Vou usar o comando copy para relembrar. Ó, copy, seleciono o objeto, dou enter, clico no centro do objeto. Comando círculo de novo, vou aqui dentro. Um círculo com um diâmetro de 10 é raio de 5. Copy. Centro. Ali. Comando que nós já vimos, o trim. Trim Enter. Apago e vocês perceberam que eu vou da extremidade para dentro da peça? Que se eu cortar aqui, ó, não consigo mais cortar aqui, ó. Aí eu tenho que só usar a borracha naquele ponto ali, tá? Então, procura ir cortando da maneira que dá para você ir cortando tudo uma vez.
Então, comando trim de novo, enter. Ó, das extremidades, daí eu consigo cortar tudo de uma vez. Tá ali, já fiz. Perceberam? É rápido. Depois que vocês pegam o jeito com as ferramentas, a gente consegue fazer o desenho rapidão. Vou lá, offset para achar o centro da peça. Nós temos 90, vai dar 45 daqui para cá e 30 daqui para cá. Círculo, olha lá, um círculo de raio de 8. Depois eu tenho outros círculos aí. Vamos lá, vamos ver o círculo. A medida é 22,5 o centro dele. Então eu vou fazer um círculo aqui de 22,5 para determinar o centro dele, que é aqui. Ah, mas a linha não chegou até ali para eu pegar o centro. Existe um comando que chama extend. Veja, depois nós vamos rever esse comando, mas eu tenho aqui, ó, abaixo do trim eu tenho extend, quer dizer o quê? Assim como eu consigo cortar, eu consigo esticar a linha também. Se eu vir no extend e der um enter, ó, agora eu consigo esticar essa linha até onde eu quero, ó. Cliquei e ela foi até o círculo. Se eu clicar mais uma vez, ó, ela vai até a extremidade que eu quero. Então, o comando extend, ele estica as linhas. Eu nunca posso fazer uma linha. Deixa eu voltar aqui. Aí não quer voltar. Pera aí. Deixa eu ver se vai voltar. Voltou. Ó, eu nunca faço isso aqui, ó. Vou construir uma linha daqui para lá. Não posso ter duas linhas na mesma, nesse mesmo eixo aqui, ó. A linha teria que ser uma só, porque quando eu for converter essa linha para tracejado, traço ponto, ou dependendo do tipo de linha, aí vai dar problema no nosso desenho. Então eu tenho que fazer sempre que seja uma entidade só. Então vou esticar de novo as linhas, ó. Vai dando clique. Pronto. Agora eu já tenho a nossa circunferência de referência ali, que é uma circunferência com um diâmetro de 5, vai dar 2,5 de raio. Tá lá. Correto? Então aqui agora eu vou construir 6 círculos equidistante a 36 graus, 180, porque não é na circunferência total, é só a 180 graus, né? Os 360. Então, o comando array, polar, selecionar o objeto, centro do objeto, lembra que eu não consigo determinar essa medida, porque eu não sei onde eu cliquei, então eu vou lá e seleciono o centro do objeto, já descobri que o centro é aquilo ali. Eu tenho 6 circunferência e a 180 graus. Prontinho. A outra também, só que agora o ângulo é 60 graus partindo daqui para cá. Como eu falei que o AutoCAD trabalha no sentido anti-horário, então eu vou ter que usar essa referência aqui, ó, esse círculo, andando quanto? 90 mais 30. Por que 30? Porque se eu tenho 60 daqui para cá, só me sobrou 30 graus aqui de ângulo complementar. Então eu vou ter 90 mais os 30, que vai dar 120. Então agora eu vou lá de novo e vou fazer uma circunferência. Vou copiar daqui. O centro é o mesmo.
Aqui é 2 cópias, eu não posso colocar uma, porque ela vai contar com a de baixo. E o ângulo 120. Tá lá, já fizemos a nossa circunferência, ok? Essa linha aqui, ela é uma linha traço ponto, mas não vou ensinar isso aí agora também. Depois nós vamos criar layers para facilitar a nossa vida. Só estou dando um start para que vocês consigam fazer o desenho. Agora eu tenho esses canais, esses rasgos, um do lado de cá e um do lado de lá. Ele está a 70 milímetros do centro, ó, daqui até aqui, ele está a 70 milímetros no centro de um canal para o outro. Se está a 70, metade de 70 é 35. Então eu vou fazer um offset de 35. Vamos lá, um offset 35 daqui para cá e daqui para cá. Já fiz o offset. Agora, se vocês olhar lá, ele tem uma medida de 30, que é o centro do raio que vai ter ali em cima. Porque é um raio de 3 e ele está a 30 milímetros do eixo X para cima. Então, eu vou fazer o offset de 15 para cada lado. 15 para lá e 15 para cá. Olha lá como que é rápido desde que a gente começa a conhecer as ferramentas. Eu já tenho aqui, ó, isso aqui é o centro do nosso rasgo. Não é ele ainda, é só linhas de referência. Agora eu vou ter um círculo aqui de raio de 3. Então eu tenho um raio de 3. Aqui eu tenho outro raio de 3. Aqui outro raio de 3. E aqui outro raio de 3. Tá lá, prontinho ali, ó. Agora eu posso fazer as linhas que eu quero. Daqui até aqui. Olha lá, dali. Aqui. Vamos apagar as linhas que eu não vou usar. Vocês veem que já vai começando a sair o nosso desenho. Olha lá, já apaguei. Agora falta só usar o trim. Faltou essa linha aqui. Desenho concluído. Faltaria pôr as medidas. Tá? A única coisa de medida aqui nessa que tem diferente é que ela tem o ângulo. Então vamos ver como só faz a medida do ângulo. Depois eu vou aproveitar esse desenho para configurar as nossas cotas. Então, para que eu possa fazer a medida de 60 graus e a medida de 36 graus, eu vou ter que fazer uma linha de referência. Vou fazer uma linha de referência daqui até aqui, uma linha de referência dali. Então, fiz as linhas. Depois eu posso apagar essas linhas ali. Então, eu vou lá no dimensão. Agora eu tenho aqui, ó, angular. Vamos achar aqui, ó, angular. Clico em uma linha, clico na outra linha. Ele já vai mostrar o ângulo lá. 60 graus. Tá ok? Então vamos fazer a mesma coisa, só para que a gente consiga enxergar aquele ângulo lá. Formate, dimensão, ficar. Eu vou pôr 2.5. Ali.
E aqui também, dimensão angular, clico numa linha e clico na outra linha. E tá a nossa cota também aí. O restante é linear e raio e diâmetro, que nós já vimos. Então, mais um start numa peça aí. E o que mudou? Mudou que eu usei o array aqui, ó, 180 graus. Aqui eu usei o array a 120 graus, porque ele parte no sentido anti-horário. Se eu fosse pegar essa referência aqui, ó, eu ia ter que partir tudo esse ângulo até aqui, ó. Ia dar os 180 mais 90 mais 30. Ok? Então, mais uma peça concluída aí. Espero que vocês consigam fazer os desenhos de vocês. Qualquer dúvida, vocês questione. É importante que vocês tenham no computador de vocês, ou se não conseguir, paciência, né? Mas mesmo quando a gente está na escola, eu eu passo o programa para os alunos instalar no computador deles, porque se ficar só naquela aula da semana, vocês não conseguem desenvolver. E é uma ferramenta boa para que vocês consigam crescer dentro da empresa de vocês.